Parece que a China está cedendo porque percebeu que precisa de produtos americanos. Eles podem causar muita dor à sua população e farão isso para vencer a guerra comercial com os Estados Unidos da América. Essa é uma péssima notícia para a China, cuja economia provavelmente já está em recessão. Em 7 de abril, um TikToker filmou uma fábrica de roupas fechada e afirmou que a indústria têxtil está enfrentando sérias dificuldades. A economia da China está desabando tão rápido que o Partido Comunista Chinês agora está proibindo empresas de sair da China. Sim, você ouviu certo. A Apple anunciou que moverá toda a sua produção para a Índia, mas o Partido Comunista Chinês disse que não permitirá isso. Não para por aí! O Partido Comunista Chinês também está revogando tarifas em centenas de produtos dos Estados Unidos da América. A China percebe que depende mais dos Estados Unidos da América do que os Estados Unidos da América dependem de seus produtos baratos. Aqui estão mais detalhes. Acho que a China está um pouco em pânico. O que estamos vendo é que eles não estão impondo tarifas em certas categorias de produtos americanos. Alguns semicondutores químicos industriais e produtos de aviação que a China precisa não estão sendo anunciados. Parece que a China está cedendo por perceber que precisa de produtos americanos que não consegue obter em outro lugar. E também acho que eles provavelmente estão concluindo que precisam reduzir a tensão. Até agora, retoricamente, eles negam estar falando com os Estados Unidos da América, mas certamente estão, pois conversamos com os chineses constantemente sobre diversos assuntos. É incrível que não discutimos tarifas durante essa guerra tarifária, o que afeta a nossa credibilidade. Então, Gordon, continuando no que você acabou de dizer, a China está recuando, porque sim, a Reuters informou que a China reduziu suas tarifas retaliatórias de 125% em, você sabe, microchips fabricados nos Estados Unidos da América, necessários para dispositivos eletrônicos, que a China está olhando para uma lista de mais de 130 categorias de produtos fabricados nos Estados Unidos da América que poderiam ser elegíveis para isenções das tarifas chinesas. E como você disse, também são vacinas, produtos químicos e motores de jato, então eles estão recuando? Acho que eles estão recuando, mas tentando fazer isso de uma maneira que não pareça que estão recuando. E eu acho que parte da razão é que Xi Jinping configurou o sistema político chinês de forma que apenas as respostas mais hostis são consideradas aceitáveis. E ele tem dito ao povo chinês por meio século que a China já ultrapassou os Estados Unidos da América. Então ele não pode voltar para eles e dizer que estão conversando com os americanos por causa da pressão. Isso simplesmente não funciona porque isso mina toda a sua credibilidade com o povo da China. Vamos detalhar quais bens a China está retirando de sua lista de tarifas. Mas antes, vamos discutir os motivos por trás dessa ação. Como vocês ouviram, isso é a criação de Xi Jinping. Ele tem dito ao público e cidadãos chineses que a China não precisa dos Estados Unidos. É por isso que ele fez aquela viagem especial em seu Boeing especial para o Vietnã, Malásia e Camboja. Ele estava dizendo ao povo chinês que eles têm mais do que apoio suficiente ali mesmo na Ásia para se opor ao suposto bullying dos Estados Unidos. Mas, na realidade, nenhum desses países realmente se juntou à China na coalizão anti-Estados Unidos da América. Na verdade, até mesmo a Rússia não está com a China. Sabe, todos aqueles aviões da Boeing que a China disse que não quer? Índia, Malásia e até a Rússia afirmam que estão felizes em comprar esses aviões, pois precisam deles desesperadamente. Então, o que o primeiro comando da capital está fazendo para contra-atacar isso? Eles continuam fazendo o mesmo, espalhar desinformação. Na verdade, nas Filipinas, a embaixada chinesa acabou de ser pega em flagrante. A embaixada chinesa nas Filipinas supostamente contratou a empresa de relações públicas Infinitus para contratar trolls locais para disseminar notícias falsas e ódio online. Uma rede de contas pro-China X tem conduzido ativamente uma campanha estratégica contra o presidente filipino Marcos Júnior e os esforços das Filipinas no disputado Mar do Oeste filipino, enquanto simultaneamente impulsiona conteúdo a favor da vice-presidente Sara Duterte. Tudo isso veio à tona ontem com evidências, e eu sei que muitos de vocês nos comentários não acreditam em nós quando dizemos que os bots do primeiro comando da capital estão operando em países estrangeiros e visando qualquer um que critique o governo comunista. O primeiro comando da capital está usando bots e trolls para interferir nas democracias ao redor do mundo.
Muito mais precisa ser feito para monitorar e combater esses ataques. E esses ataques são a razão pela qual pedimos a vocês que nos ajudem clicando no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso realmente nos ajuda tremendamente a contrabalançar essas atividades de bots. Agora vamos falar sobre quais bens dos Estados Unidos da América a China está retirando as tarifas. Do que ela não pode viver sem. A China está rumores de estar considerando exclusões de suas tarifas retaliatórias sobre os Estados Unidos da América. Aqui estão os 30 principais produtos que poderiam ser excluídos por valor. As exclusões cobririam mais de 46 bilhões em importações e pelo menos 28% das importações da China dos Estados Unidos da América, com base na figura de 20 e 24. Lembrem-se, 46 bilhões de dólares pode parecer pouco, mas a China importa apenas cerca de 140 bilhões de dólares dos Estados Unidos da América. Isso representa uma grande porcentagem. Na imagem, podemos ver exatamente o que eles estão isentando. Isso inclui turbojatos, processadores e material de aeronaves, algo que destacamos há apenas 3 ou 4 dias. Foi exatamente quando Xi Jinping usou seu avião Boeing, que era o avião presidencial chinês, para visitar Vietnã, Malásia e Camboja, enquanto anunciava na China que as companhias aéreas chinesas não podem comprar mais aviões Boeing. Além disso, a segunda parte desta manchete, que muitos ignoraram, foi que Xi Jinping também proibiu muita manutenção feita pela Boeing nos aviões que as companhias aéreas chinesas já operavam. Dissemos que essa situação não vai durar, pois a ameaça é maior que as ações. Sem manutenção, os aviões começarão a cair do céu, como ocorre na Rússia. E é por isso que muitos dos materiais isentos estão relacionados a aeronaves. Agora, é claro, existem outros materiais como o semicondutor, que é muito importante para a indústria de tecnologia chinesa. Apesar de não serem os semicondutores de ponta fabricados nos Estados Unidos da América ou em Taiwan, a China não pode viver sem esses semicondutores de grau inferior, pois não possui a tecnologia para acompanhar. A indústria de semicondutores deles está 10 anos atrás do Ocidente e de Taiwan. Isso nos leva ao segundo ponto. Como vocês sabem, a economia da China enfrenta dificuldades, agravadas pela guerra tarifária com os Estados Unidos da América. Porém, muitos ignoram que a China importa cerca de 140 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos da América. Muitos desses bens e produtos são insumos para a produção das fábricas chinesas. Os semicondutores que a China obtém dos Estados Unidos da América são usados em laptops, alto-falantes, telefones, teclados, microfones e outros produtos que a China produz e vende para diversos países, não apenas para os Estados Unidos. A China depende dessas importações para manter sua economia e as fábricas ainda em operação funcionando. E este é outro motivo importante para a China estar cedendo. Eles não podem deixar sua economia morrer, enquanto anunciam ao mundo que ela, 5%. Os dados secundários publicados pela China não se alinham com o crescimento do produto interno bruto de 5% anunciado pelo Partido Comunista Chinês para o primeiro trimestre, ao analisar mais a fundo essas informações. A China está realmente vulnerável? Os dados de preços de fevereiro e março indicam que o país está em uma espiral deflacionária. Os índices de preços ao consumidor e ao produtor estão negativos. Índice de preços ao consumidor cai por 2 meses seguidos e índice de preços ao produtor por 30 meses consecutivos. Isso é inconsistente com os 5,4% que relataram para o Q1. Adicionalmente, os recibos de impostos do Q1 caíram 3,5%. Não sei como você concilia isso com um crescimento robusto. E se eles não conseguem vender, o que é 300 bilhões de valor de produto na América? Onde eles vendem isso? Eles querem vender em casa, mas isso não seria ainda mais deflacionário? Eles não podem vender em casa por falta de demanda de mercado no local. Quando a Índia impôs 12% sobre o aço recentemente, foi direcionado à China para evitar que seu mercado fosse inundado com aço chinês, que de outra forma teria ido para os Estados Unidos da América. Outros países seguirão o mesmo caminho, o que significa que a China enfrentará problemas de exportação, pois é onde buscavam crescimento, mas não podem crescer no mundo atual. Além disso, com a desglobalização, o cenário é muito desfavorável para Pequim. Agora, temos muito o que falar aqui.
Veja, a China tinha muitas fábricas que serviam apenas o mercado interno na China. O consumo da China, embora não tão alto quanto outras economias desenvolvidas, ainda representa cerca de 38%. Então, 38% do produto interno bruto da China é composto pelo consumo interno da população chinesa. Quando as fábricas que exportavam para os Estados Unidos da América tiveram milhões de pedidos cancelados, o que elas fizeram? Eles mudaram seu foco para o mercado interno. Isso significa que as fábricas que atendiam apenas os mercados internos agora precisam competir com as enormes fábricas construídas somente para exportar aos Estados Unidos. Isso quer dizer que essas pequenas fábricas estão fechando as portas. Como resultado, muitos produtos fabricados para exportação aos Estados Unidos da América estão se acumulando na China. O que os donos de fábricas chinesas estão fazendo? Eles estão vendendo esses produtos no mercado chinês por um preço muito abaixo do lucrativo. Isso é basicamente o que a China faria no exterior. Eles usariam sua supercapacidade para vender o produto bem abaixo do preço de mercado, a fim de expulsar os concorrentes. Agora são obrigados a fazer o mesmo no mercado interno. Todas essas grandes fábricas que enviavam seus produtos para o exterior agora estão presas com milhões e milhões de dólares em produtos. Eles estão tentando se desfazer disso rapidamente para recuperar algum dinheiro e pagar seus empréstimos. Então, o que eles estão fazendo é simplesmente uma venda a qualquer custo. Isso indica que fábricas e empresas domésticas que precisam ter lucro não conseguem competir com quem vende seu produto com prejuízo apenas para sobreviver. Isso levou a tantas fábricas simplesmente fechando e dando licença, demitindo seus funcionários e trabalhadores porque simplesmente não conseguem competir com o que está acontecendo na China. Suponho que é por isso que a China convocou ontem uma reunião da Organização das Nações Unidas. O objetivo da reunião era para os embaixadores chineses reclamarem de como as tarifas dos Estados Unidos da América estão quebrando o espírito de livre comércio em que este mundo é construído. Bastante irônico, e eu sei que vocês estão rindo, mas eu ainda nem cheguei à piada ainda. Enquanto os embaixadores chineses reclamavam sobre o livre comércio no prédio da Organização das Nações Unidas, o primeiro comando da capital na China estava realmente sufocando o livre comércio. Devido às tensões geopolíticas entre Estados Unidos da América e China, a Apple já se cansou. Eles acabaram de anunciar que vão transferir toda a produção de iPhones da China para a Índia. Mas o primeiro comando da capital não está muito feliz com isso. Devido às tensões geopolíticas entre Estados Unidos da América e China, a Apple já se cansou. Eles acabaram de anunciar que vão transferir toda a produção de iPhones da China para a Índia. Mas o primeiro comando da capital não está muito feliz com isso. Então, como o primeiro comando da capital está respondendo? Bem, tecnicamente, eles acabaram de proibir a Apple de sair da China. Tanto para o livre comércio. Isso estava acontecendo enquanto os embaixadores do primeiro comando da capital reclamavam no prédio da Organização das Nações Unidas que os Estados Unidos da América são os que estão quebrando os princípios do livre comércio. No início deste ano, autoridades chinesas impediram que um fornecedor chinês da Apple exportasse para a Índia maquinário necessário para a produção experimental do próximo iPhone 17. Os fornecedores criaram uma empresa de fachada no Sudeste Asiático para comprar as máquinas. Uma vez que o equipamento chegou ao país do Sudeste Asiático, ele foi para uma fábrica na Índia operada pela Foxconn. Autoridades chinesas têm atrasado ou bloqueado, sem explicação, remessas de iPhones para a Índia em vários casos. A Foxconn relatou que o tempo de aprovação das autoridades chinesas para exportar equipamentos de produção de iPhone da China para a Índia aumentou de 2 semanas para até 4 meses. Eles também recusam alguns pedidos de exportação sem justificativa. Mesmo sem explicações do primeiro comando da capital, creio que todos nós entendemos os motivos por trás de suas ações. O primeiro comando da capital quer jogar duro, para não parecer fraco diante dos cidadãos chineses. Mas, ao fazer isso, está literalmente prejudicando sua economia. Isso é irreversível uma vez que as fábricas saem. Elas não voltam. Mas vamos falar sobre o fato de que o primeiro comando da capital tem tanto poder sobre a Apple, uma das principais marcas aqui nos Estados Unidos, que em um determinado momento valia mais de 3 trilhões de dólares no mercado de ações, se eu me lembro corretamente. Realmente queremos que uma das nossas empresas mais valiosas seja tão dependente de um país adversário? Eu acho que o que está acontecendo agora deveria ter acontecido muito antes.
Se algum dia entrarmos em guerra, a China usaria todas essas instalações de produção das empresas como alavancagem. O primeiro míssil será lançado de um navio chinês contra um navio dos Estados Unidos da América no Estreito de Taiwan. O primeiro míssil será Xi ligando para seus amigos nos Estados Unidos da América e dizendo que o governo americano tenta combater isso. Vou destruir sua economia. Eu vou fazer isso. Farei isso amanhã. Vou expulsar todos vocês. Vou dar todas as suas isenções especiais. Vamos roubar todas as suas fábricas. Vamos nacionalizar seus trabalhadores, vender iPhones para o mundo e vocês se tornarão irrelevantes. Assim, isso é realmente o que ele tem em sua aljava. Caramba. Isso é assustador e bastante sério, não é? Sim. E a pior parte é que, para não ser uma caricatura, mas ninguém está falando sobre isso. Quando foi a última vez que você ouviu isso, sabe? Nojo em um olho aberto. E é tudo, obviamente, verdade. Tipo, alguém contesta que Xi pode simplesmente destruir a Apple? Ninguém contesta que Xi poderia destruir milhões de empregos nos Estados Unidos da América e trilhões, se não dezenas de trilhões em valor de mercado, da noite para o dia, com um golpe de caneta. Eu não sei. Eu me sinto como talvez as pessoas se sentiam um pouco durante a Guerra Fria, apenas sob a pressão de, cara, as bombas nucleares poderiam ser lançadas a qualquer momento. Apesar da relutância das grandes empresas de mídia, nós abordamos esse assunto há anos. E continuaremos falando sobre isso enquanto esse problema persistir. Tudo graças ao apoio de vocês. Então, clique no botão de inscrição abaixo, caso ainda não tenha feito. Mas a má notícia para a China não é apenas que continuaremos expondo seus planos. A má notícia é que outros países estão percebendo que a China não apoiava de fato o livre comércio. O que a China realmente quer é o mercantilismo. A China, basicamente, quer que todos os outros países tenham seus mercados abertos para produtos chineses. Mas o primeiro comando da capital não quer oferecer o mesmo em troca para empresas estrangeiras. Mas agora todos estão percebendo isso e estão voltando para nivelar o campo de jogo. Não é apenas os Estados Unidos. Aqui temos a Coreia do Sul impondo tarifas sobre empresas chinesas. A Coreia do Sul impõe temporariamente direitos anti-dumping sobre placas médias e pesadas chinesas. O Ministério da Economia e Finanças da Coreia do Sul impôs temporariamente de 27,9% a 38% em placas de aço carbono ou liga de origem chinesa. Essas medidas provisórias vigorarão por 4 meses, até 23 de agosto de 2025. Agora, isso pode ter algo a ver com os Estados Unidos, porque o presidente Trump e seus ministros do gabinete têm dito que estamos muito perto de um acordo comercial com a Coreia do Sul. Na verdade, eles podem ser um dos primeiros países a ter um acordo comercial finalizado anunciado. E como já cobrimos anteriormente neste canal, uma das condições importantes que a administração Trump está impondo a outros países para um acordo comercial é que eles não podem ajudar a China a contornar nossas tarifas. A China seguiu esse roteiro em 2018 e está tentando repeti-lo. Se vocês se lembram, a guerra tarifária no primeiro mandato de Trump começou em 2018, mas não foi finalizada até o final de seu mandato, porque a China apenas prolongou as negociações. Eles esperavam que o próximo presidente fosse mais complacente com a China. Mas, infelizmente para o primeiro comando da capital, o presidente Biden não revogou nenhuma das tarifas que Trump impôs. Na realidade, ele intensificou os esforços, mirando a indústria de chips de inteligência artificial e semicondutores da China. E agora Trump está de volta novamente. E o que ele está fazendo? Eu nem chamaria de redobrar os esforços. Eu acho que o que ele está fazendo é 200 vezes mais intenso. Isso significa que ele está pressionando ao máximo a China e tentando fazer outros países nos acompanharem para nivelar o jogo. Podemos observar isso acontecendo em tempo real através das ações dos países que estão negociando esses acordos comerciais nos bastidores. Como mencionado, a Coreia do Sul anunciou tarifas sobre o aço chinês e iniciou a apreensão de produtos chineses no país que estão lá apenas para serem reetiquetados. Basicamente, esses produtos chegam aos armazéns na Coreia do Sul. Nenhum valor é adicionado a esses produtos. Isso significa que nada é feito em termos de produção. Eles estão lá apenas para terem sua etiqueta alterada. Então, basicamente, vai de produto feito na China para feito na Coreia. E a única coisa que muda é a etiqueta "nada é feito no produto". Isso é altamente ilegal. E definitivamente não é livre comércio.
como a China gosta de afirmar. Bem, a Coreia do Sul está reprimindo isso, como você pode ver neste relatório. A alfândega coreana apreendeu um armazém cheio de colchões chineses em Busan. Não fizemos isso nós mesmos, é importado. Esta empresa é administrada por empresários chineses para evitar a tarifa anti-dumping de Trump e foi pega ao exportar para os Estados Unidos da América disfarçada como produto local. Mais de 1,2 milhão desses colchões são exportados assim, 74 bilhões. Após chegar à Coreia do Sul, documentos como certificados de origem são falsificados. Eles enganaram as pessoas alegando ser um produto coreano. Para evitar tarifas, chineses estabeleceram entidades locais. Houve casos em que a China exportou baterias secundárias e matérias-primas para os Estados Unidos da América. É assim que produtos chineses são disfarçados de locais. A exportação desses produtos para os Estados Unidos da América chegou a 14,6 bilhões de won até março, superando o total de 2024. Por outro lado, coreanos importavam chips de alta qualidade dos Estados Unidos da América no valor de 5,6 bilhões de won, disfarçando-os como produtos de baixa qualidade, com 1% do preço real. Eles foram pegos em Hong Kong exportando esses chips. O serviço aduaneiro coreano tem diferentes taxas tarifárias para cada país para prevenir a evasão de exportações, violando as regulamentações comerciais. A Coreia monta uma equipe especial de investigação para lançar uma operação de repressão total. E não é apenas a Coreia do Sul. Como cobrimos ontem, já temos um memorando de entendimento assinado com a Índia, quando o vice-presidente Vance visitou o país, e também temos o Brasil entrando em ação. O Brasil está tentando se beneficiar dessa queda da China. A Foxconn iniciou a montagem dos iPhones 16e no Brasil, já que sua taxa tarifária de 10% dos Estados Unidos da América permanece entre as menores. A Apple pondera ampliar a capacidade no Brasil e na Índia por causa das tarifas dos Estados Unidos da América. Acredito que essa é a estratégia correta. Devemos incentivar empresas americanas que seguem esse caminho e punir países que não o fazem. Precisamos de tarifas construídas de modo a não ficarmos muito dependentes de um único país. Amo Índia, Brasil e México, mas não queremos que se tornem novamente o principal centro de fabricação para produtos dos Estados Unidos da América, enriquecendo ao vender para consumidores americanos. No futuro, eles se tornam um adversário. O que realmente queremos é diversificar nossa cadeia de suprimentos. Ou seja, em vez dessas grandes empresas apenas moverem suas fábricas da China para a Índia ou México, elas deveriam diversificar suas fábricas entre vários países, como Vietnã, Camboja, Índia e nações latino-americanas. É claro que isso não será fácil, pois no final do dia, as empresas querem maximizar seus lucros. E uma maneira de fazer isso é reduzindo os custos. Se você tem toda a sua produção em um só lugar, pode realmente reduzir bastante os custos. Isso significa que as empresas não desejam diversificar em vários países diferentes, a menos que seja necessário. Agora, eles têm pessoas muito mais inteligentes do que eu na administração que deveriam estar pensando nisso. E espero que estejam. Mas, uma ideia que eu li a respeito é: talvez possamos ter algum tipo de tarifa em cada país, que só entra em vigor se importarmos acima de uma certa quantidade. Considerando 100 bilhões de dólares, empresas de grande escala são forçadas a diversificar sua produção em diferentes países, para que possam evitar essa tarifa que só entra em vigor se importarem todos os seus produtos de um país. Esperamos que estejamos pensando em algo assim, porque agora é o momento perfeito, já que o secretário do Tesouro anunciou ontem que tem mais de 100 países que o procuraram para negociações comerciais. Agora mesmo, mais de 100 países nos procuraram sobre comércio. América em primeiro lugar não significa América sozinha. Quero fazer uma pausa para explicar, pois muitos têm feito a piada de que toda a manufatura barata virá para a América e os americanos produzirão esses produtos, mas esse não é o objetivo. Queremos que a manufatura de alto valor retorne à América. Assim, os americanos têm empregos de alto valor e alta renda, enquanto a manufatura de baixo valor pode ser realizada em diversos países. Esses podem ser Índia, Vietnã, Camboja, muitos países asiáticos e também temos muitos países latino-americanos que definitivamente querem mais manufatura em sua nação. Então, muitos países estão dispostos a fazer isso.
O objetivo da guerra tarifária é simplesmente não ser tão dependente da China que eles possam literalmente eliminar trilhões de dólares de capitalização de mercado no mercado de ações dos Estados Unidos da América, apenas proibindo as fábricas dos Estados Unidos da América. De qualquer forma, voltando ao relatório, o atual modelo econômico da China é insustentável. Eles estão prejudicando a si mesmos e ao mundo inteiro. A China não pode continuar dependendo apenas dos Estados Unidos da América para a demanda. A segunda parte é que os Estados Unidos da América não podem continuar dependendo de importações de outros países, pois, a longo prazo, isso certamente será problemático. O dinheiro é literalmente as coisas que podemos comprar. Essa é a sua função, se você parar para pensar. Vamos supor que você não tenha dinheiro, mas tenha um gênio mágico que lhe dá tudo o que você quer. Você não seria a pessoa mais rica do mundo, mesmo que não tenha dinheiro agora? Claro, eu entendo o outro lado do argumento de que exportamos muitos serviços, e isso é definitivamente uma coisa ótima. Mas não podemos nos tornar uma nação que apenas exporta serviços. Precisamos de algum retorno da manufatura. Estávamos dizendo isso quando Biden estava no cargo, e estamos dizendo isso agora que Trump está no cargo. Isso não é uma declaração política. Esta é, de fato, uma declaração de segurança nacional. E é por isso que, neste próximo clipe, temos Warren Buffett explicando por que todas as nações precisam produzir bens. Ele é o maior investidor de todos os tempos e ama verdadeiramente este país. E ele vem soando o alarme sobre o déficit comercial desde 2003. Em 2003, Joe escreveu um artigo para a Fortune sobre o déficit comercial. Eu estava preocupado com isso, ficando muito grande, então porque novamente estava chegando a ser 3% ou mais do produto interno bruto, não era específico para a China de forma alguma, mas era apenas uma questão de quão sábio é deixar o déficit comercial crescer cada vez mais. Porque quando você tem um déficit, quando você está efetivamente comprando mais de outros países do que eles estão comprando de você, você está entregando a eles fundos de investimento. Quer dizer, é a natureza. Você dá a eles pequenos pedaços de papel e eles podem converter isso em comprar coisas, comprar títulos do governo. Eles podem comprar prédios aqui. E os japoneses compraram Pebble Beach nos anos 80, quando estavam com um grande superávit. Quer dizer, você está desistindo de cheques de reivindicação em nosso país, essencialmente em troca de ter mais consumo agora do que você está produzindo neste país. Então, eu realmente acho que existem níveis de déficit comercial que me incomodam. Eu tinha um sistema que não era específico para um país. Mas eu acho que o mundo tem melhorado cada vez mais. E não há dúvida de que os países podem tentar tirar vantagem disso ou daquilo. E nós também já fomos culpados disso, às vezes, no passado. Eu não acho que líderes em outros países, seja a China ou uma centena de outros países, não sejam inteligentes o suficiente para perceber que é do interesse deles continuar promovendo o comércio. Quanto mais negociamos ao longo do tempo, e não queremos que seja uma questão de onde importamos 20% do nosso produto interno bruto e não exportamos nada. Agora, todos nós poderíamos parar de trabalhar e poderíamos entregar pequenos pedaços de papel para o resto do mundo e eles poderiam continuar nos enviando comida, e eles poderiam nos enviar carros, e eles podem nos enviar todos os tipos de coisas. Mas, no fim, eles reivindicam toda a nossa riqueza. Portanto, queremos ter políticas onde o déficit comercial geral não saia do controle em relação ao produto interno bruto. Eu argumento isso há muito tempo.